Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, no cenáculo. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Meu Deus do céu! Nunca se ouviu falar nisso. Joel profetizou, é o profeta Joel, livro de Joel, capítulo 2, verso 28. Não abre a tua Bíblia que é rápido aqui. A promessa da efusão do Espírito. Isso, eu não tenho a data, se alguém tem a data dessa profecia, ninguém passou para mim. Eu não achei aqui, eu procurei, mas não achei. A profecia é o que diz o primeiro verso, 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os seus... deixa eu ler de novo. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Todos estariam recebendo porção do Espírito para ser porta-voz, para ser mensageiro, para fazer aquilo que disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todos aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, e os que não crerem já estão condenados. Verso 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Segura na cadeira aí, viu, meu irmão? E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chama. Gente, o que aconteceu lá no dia de Pentecostes foi promessa de Deus, derramar o Espírito sobre todos, moços e moças serão profetas, profetizarão, jovens, velhos, homens e mulheres terão visão e sonhos. Por quê? Porque existe a promessa de Deus. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele relata esse acontecimento que Joel profetizou. Capítulo 2,
de Atos dos Apóstolos. A descida do Espírito Santo. Nos diz a palavra: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por isso é bom nós estarmos reunidos. É bom nós estarmos nesse lugar com um único pensamento e um único propósito, reunidos no mesmo lugar. E nos diz o verso 2: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Você já imaginou? Línguas como de fogo sobre a cabeça de toda aquela multidão. Coisa extraordinária, meus irmãos. Maravilha. Era o Espírito Santo que Jesus Cristo, antes de morrer, ele expôs à igreja dizendo: não vos deixarei órfão, enviá-lo-ei o Consolador para ficar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. A igreja é privilegiada. Aqueles que crêem nos dons espirituais e busca o batismo no Espírito Santo, eles têm muito mais graça do que aqueles que não têm esse revestimento. Gente, o que nós estamos fazendo? Por que não correr? Por que não procurar com diligência? Por que não atentarmos com mais perseverança a recebermos o batismo com o Espírito Santo, a sermos revestidos com o poder de Deus? Jesus Cristo está às portas, mas enquanto não houver a salvação de último gentil, a igreja não será arrebatada. E a culpa é nossa de demorar em divulgar o Evangelho. Podemos nos preparar mais, nos unir mais, enfrentar as circunstâncias da vida e sairmos pelas praças anunciando o arrebatamento da igreja, anunciando a mensagem da cruz, anunciando a mensagem da ressurreição. Porque isso aconteceu 2000 anos atrás. E a igreja está marcando passo, a igreja não se desperta, a igreja não evangeliza, e as coisas vão passando de uma maneira assim, despreocupante. Deixa eu ver o verso que eu parei aqui. É o verso 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem.
todos os que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo e profetizava. Ali havia muitas nações reunidas, e todos aqueles que ali estavam ouviam a mensagem de Deus no seu idioma. Coisa maravilhosa. Isso é coisa de Deus, gente, e que nós precisamos correr atrás. Isso é coisa de Deus que a igreja precisa buscar com carinho, com muito carinho, com santidade, com uma vida no altar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo da terra. Aquilo que Deus fez foi uma demonstração para que todas as nações recebesse um porta-voz, que Jesus tinha morrido, ressuscitou dentre os mortos e enviou o Consolador para que a palavra de Deus fosse anunciada até os fins da terra. Jesus Cristo, Ele precisa de um povo temente, Ele precisa de um povo corajoso, Ele precisa de um povo que veste a camisa e levanta o estandarte da fé para fazer a obra do Senhor. Verso 14, do mesmo capítulo, o discurso de Pedro. A igreja estava: o que está acontecendo? Nós nunca ouvimos nem sequer falar do movimento desse agora. Jesus é extraordinário, irmãos. Veja aí o discurso de Pedro. Por quê? Porque o povo estava sem entender o que está acontecendo. Muitas nações reunidas. O dia de Pentecostes, uma festa extraordinária, que reunia muita gente em Jerusalém. E agora acontece isso. O que está acontecendo? Escuta. Quem pode nos explicar o que está acontecendo? Vamos à palavra. O discurso de Pedro é a sequência. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11 apóstolos, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Pedro, eu acho que foi o primeiro a receber o batismo, porque ele levantou no meio da multidão com muita graça, com muita coragem, com muito poder. E agora ele dizia estas palavras. Porém, pondo-se, Pedro diz, deixa eu ler o verso, repetir esse verso. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, é uma união, 11, com ele, 12,
levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Pedro abriu a boca e pregou com muita graça, com o poder do Espírito Santo. Então ele diz, o comentário da multidão que ali estavam, achava que aqueles homens estavam tudo embriagados. E era a 3ª do dia. E Pedro agora mostra, é impossível esses homens estarem embriagados. Então ele diz, estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta hora a 3ª do dia, 9 horas da manhã. O dia começava a contar dos judeus às 6 horas da manhã, era 9 horas. O poder de Deus caiu sobre a igreja. O batismo do Espírito Santo, dom de profecia. Cada nação ouvia uma profecia no seu idioma. E o povo ficou assim assustado, estarrecido. O que está acontecendo? Não dá para entender. E não dá mesmo. As coisas de Deus são mistério. E quem revela a nós é o Espírito Santo. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª do dia. Verso 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aquilo que eu li no início. Joel profetizou isso aí, muitos anos antes de Jesus aparecer na terra. E agora diz a palavra, verso 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Que coisa interessante. O mesmo Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias, é a profecia de Deus que foi derramada sobre homens e mulheres. Nos diz, o Espírito será derramado e todos irão sentir e receber o poder e a graça de Deus. Verso 19. E farei aparecer prodígio em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia do Senhor. Amém. Está aí a profecia de Joel, o recado de Deus para os apóstolos, para aquelas nações que não conheciam o Evangelho nem o poder de Deus. E agora eu vou entrar aqui nessa leitura de Atos, mesmo livro, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, sobre fazer mais
a leitura e um pouco de comentário, que fala sobre as primeiras conversões. Capítulo 2, verso 37. Ouvindo eles isto, aquilo que aconteceu, o poder que foi derramado, línguas como de fogo, profecias, visões e revelações. Agora Pedro fez aquela declaração, explicou o que estava acontecendo, e veja aqui a palavra do Senhor para que aquelas almas abrissem os seus corações e dessem crédito à palavra de Deus. Nos diz a palavra, verso 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós. Eu vou ler o verso 37, que dá para dar sequência. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês estão precisando do poder de Deus. Vocês estão precisando receber aquilo que nós recebemos. Vocês viram de que maneira nós nos colocamos na presença de vocês. Vocês precisam se arrepender. E diz o verso 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Abra o coração. Deus está chamando muita gente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Esta é a mensagem de Deus que nós devemos distribuir. Vinde a mim, cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Verso 40. E com muitas outras palavras testificava e os exaltava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados. Que coisa extraordinária, com a mensagem de Pedro, a explicação do Pentecostes, a explicação da profecia de Joel. Agora diz o seguinte: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Que pescaria fantástica, que coisa extraordinária. A maior mensagem de um homem simples, de um pescador, conseguir convencer cerca de 3.000 almas de diversas nações. Só Deus pode fazer estas coisas, e você pode ser um instrumento para fazer esta obra. É extraordinário. 42. E a igreja se colocou em uma posição que agrada o Espírito do Senhor. Nós precisamos, igreja, nós precisamos nos humilhar cada dia. Nós precisamos entender que na humilhação o Espírito de Deus opera. Na humilhação o Espírito de Deus se manifesta. Na humilhação nós podemos fazer obras extraordinárias, como Pedro. De sorte que foram batizados cerca de 3.000 almas. Verso 42. Agora
nós vamos apacentar a igreja, né? A evangelização foi feita, o poder de Deus se manifestou, muitas almas se salvaram, agora precisa apacentar o rebanho, né? Isso foi gente para um lado, para outro e para outro, e os apóstolos continuaram na batalha. Verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseverava. Estavam juntos, orando, vigiando, divulgando o Evangelho, o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Juntos partiam o pão em casa. Que coisa bela, bonita, maravilhosa. E todos os dias, e todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Vendia suas propriedades e fazenda. Eles estavam esperando já o arrebatamento da igreja, mas Paulo depois falou, gente, mas não é assim. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Vai devagar, né? Vamos contribuir, vamos nos alegrar com os irmãos, vamos dividir o pão de cada dia. Não há necessidade de vender as fazendas, não há necessidade de vender as propriedades, mas se vender e dividir com os pobres, vocês estão fazendo uma coisa maravilhosa. Então diz o verso 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e fazendas e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. Irmãos, cada um necessitado, eles precisam de receber a nossa visita, não só a nossa oração, não só interceder por eles, mas o necessitado precisa de roupa, o necessitado precisa de pão, o necessitado precisa de uma palavra de consolo, o necessitado precisa de um ombro para colocar a cabeça e dizer, me ajuda, meu irmão. Nós precisamos estarmos atentos a isso. Vendiam as suas propriedades, dividiam parte com os pobres, isso e aquilo, e perseveravam unânimes todos os dias. No templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Isso, meus queridos irmãos, é algo que nós podemos fazer. É um campo vasto, é uma área muito ampla que nós podemos entrá-lo e visitá-lo com as mãos, com alguma coisa, está entendendo? Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Eu quero apenas ler mais um verso aqui e estou encerrando, né? Porque é hora de partir o pão e comemorar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nos diz aqui o texto, exaltação à santidade, vários preceitos. Eu quero ler apenas um verso. Segui a paz com todos e a santificação, sem a
qual ninguém verá o Senhor. Isso é para mim, isso é para você, e isso é para nós, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbem, e por ela muitos se contaminam. Amém. Que Deus, que conhece os problemas de cada um, Deus que conhece o teu andar, o teu levantar, Deus que conhece o teu deitar, Ele conhece tudo aquilo que passa pela tua cabeça e pelo teu coração. Por isso as nossas vidas, meus irmãos, deve ser colocada aos pés do Senhor. É Ele que tem o tudo que nós precisamos para seguir as pisadas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O caminho é estreito, a porta é apertada, mas Ele nos conduz ao campo verdejante e às águas cristalinas. Ele é o pão da vida. Ele é aquele que sustentou Israel, sustentou os hebreus durante 40 anos no deserto, mas em recompensa Deus colocou eles nas terras de Canaã. Deus abençoe a cada um de vocês. Ore por mim, que eu estou orando por vocês. Vamos ouvir um hino pela equipe de louvor. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Ele merece. Ele se faz presente, Ele está nesse lugar. E aqui estamos para glorificar e comemorar a sua morte até que volte.